Vamos orar novamente, prosseguirmos orando, porque enquanto estávamos erguendo as nossas vozes, estávamos orando ao Espírito Santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. É o Senhor Espírito Santo quem nos fez nascer de novo. E para tanto, o Senhor nos apresentou Jesus, nos deu convicção do pecado, do juízo e da justiça, Espírito Santo. E o Senhor habita em nós, Espírito Santo. Habita em todo aquele que nasceu de novo, que foi rendido ao Senhor Jesus, que decidiu se render ao Senhor Jesus. Espírito Santo, é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem continua apresentando Jesus a nós. Espírito Santo, é o Senhor quem está preparando a igreja do Senhor ao redor da terra. E aqui estamos como igreja do Senhor, noiva do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus que está aqui, nesta congregação local. Espírito Santo, abra os olhos do entendimento, os ouvidos espirituais de cada um de nós que estamos aqui, porque nós queremos ouvir o Senhor. Queremos ouvir o Senhor a partir da palavra que foi soprada pelo Senhor. As Escrituras Sagradas que nós chamamos de Bíblia, Senhor. Espírito Santo, aqui está o ensino acerca de quem é o Senhor. O que o Senhor quer fazer em nossas vidas e do que o Senhor está fazendo na tua igreja, na igreja do Senhor Jesus. Sim, Espírito Santo, conduza-nos neste momento, conduza-nos para a glória do Pai, para a glória de Jesus. Sim, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Se irmãos puderem trazer um copinho de água para mim aqui. Copinho de água, faz favor. Lubrificar a garganta, né? Então ontem, irmãos, nós prosseguimos o que começamos na sexta-feira, acerca da conferência sobre o Espírito Santo. E nós dissemos então ontem aqui que é uma ousadia nossa dizermos que vamos parar para ensinar sobre o Espírito Santo. Essa é uma ousadia. E se não fosse uma ousadia santa, diríamos que era uma grande petulância, uma grande vaidade, uma grande insensatez. Porque quem somos nós para abrirmos os nossos lábios por nós mesmos e ensinarmos sobre aquele que vamos passar a eternidade conhecendo junto do Filho e junto do Pai, ou seja, o Espírito Santo também. Obrigado, irmãos. Mas nós o fazemos no poder do Espírito Santo. E é muito importante aquela partezinha lá de cima do cartaz da conferência de vocês. A Bíblia tem todas as respostas. Queridos, o que nós pensamos é válido, mas o que importa é o que a Bíblia diz. O que importa é o que a Bíblia diz.
A palavra final é a palavra das Escrituras. Então, quando nós paramos para estudarmos, nos determos acerca de quem é o Senhor, é preciso que nós deixemos a Bíblia falar. A Bíblia fala por si. E o Senhor, Ele é tão fantástico que Ele se auto-revelou para nós. E nessa auto-revelação, Ele nos deu 66 livros escritos por 40 homens em tempos diferentes, lugares diferentes, contextos diferentes, para revelar quem Ele é. E aqui está a revelação do Senhor. Mas esta revelação do Senhor, que é 100% fidedigna, que é plena, que é completa, ela é a verdade. Todavia, de nossa parte, essa verdade, ela só pode ser discernida de maneira espiritual. Não obstante que o Senhor tenha nos dado a sua verdade, de maneira a que usemos o nosso intelecto, usemos a nossa mente. A verdade, ela passa pela nossa razão. Não obstante isto, a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios capítulo 2, que as coisas espirituais somente se discernem espiritualmente. Se eu quiser me aproximar das Escrituras, com a vaidade da minha mente, com o orgulho da minha mente, achando que por mim mesmo eu tenho condições de entender o que a Bíblia diz, de discernir espiritualmente o que a Bíblia diz, por mim mesmo, vai acontecer o que nós temos na revelação do Senhor em Lucas, quando diz que o Senhor encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. O que significa isso? Aqueles que vão com fome ao Senhor, aqueles que vão com humildade, aqueles que vão com o coração quebrantado, aqueles que vão diante do Senhor como aquele cego, como a mulher cirofinícia que diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esses que se aproximam do Senhor com esse coração, com esse entendimento, o Senhor lhes abre o entendimento, lhes abre a revelação. O Senhor tira o véu e revela quem Ele é. Mas se eu me aproximo do Senhor com o coração cheio de orgulho, cheio de vaidade, como que se por mim mesmo eu pudesse conhecer o Senhor, estaremos diante apenas da letra da palavra. E a palavra nos diz que a letra mata, e o Espírito vivifica. Então, ontem, nós prosseguimos. É possível que alguns irmãos não estejam aqui hoje, não estiveram ontem, né? E nós trouxemos ali, pastor, o DVD de ontem. Eu vou passar para a mão do irmão daqui a pouco. Tá ok? Para os que desejarem. Mas nós começamos ontem, ou prosseguimos acerca de o que a Bíblia revela sobre o Espírito Santo. E nós começamos a partir da palavra do pastor Silas na sexta, quando ele nos trouxe os 3 remas sobre o Espírito Santo. O que a Bíblia revela sobre o Espírito Santo? Pode seguir o nosso amado profeta lá no Data Show. Ok. Não, na primeira página.
Só para fazer uma recapitulação. Isso. Nós começamos com esta revelação. É mandamento conhecer o Espírito Santo. Não vamos repetir tudo, porque senão vai durar hoje 3 horas. Ontem foi 1h10, então não há como repetir. É mandamento conhecer o Espírito Santo. Essa foi a primeira palavra. Pode seguir. Depois, pode seguir. Não há como viver com Jesus sem o Espírito Santo. Aí passamos por João 14. Jesus ensina que Ele é o nosso ajudador, que Ele é o que foi chamado para estar ao nosso lado. Seguindo, pode seguir. O que a Bíblia fala sobre esse ajudador, esse que é o outro? E nós, só para fazer o link, pegando a palavra do pastor Paulo na sexta-feira, ele disse que Jesus veio, e em João 14, quando ele estava próximo de ir, ele disse, olha, até aqui sou eu, daqui para frente, vocês não terão como caminhar sem o outro, e este outro é o Espírito Santo. E Jesus então começou a apresentar o Espírito Santo. E ontem eu disse, nós temos no Antigo Testamento o Espírito Santo apresentando Jesus. Desde Gênesis, o Espírito Santo que soprou as Escrituras, que conduziu os homens a trazerem, a escreverem as revelações sobre Jesus, nós temos a apresentação de Jesus em detalhes no Antigo Testamento. Só um parênteses, tem um livro de Joseph MacDonald, chamado Mais que um Carpinteiro. Ele é um livro pequeno, mas ele tem um livro mais grosso, eu acho que ele foi publicado em 2 volumes dessa grossura, chamado A Evidência que Exige um Veredito. Evidências que Exigem um Veredito. Ele era um ateu, muito inteligente, um erudito, que nasceu de novo. Então, nesse ramo chamado apologia, de procurar mostrar que Jesus é quem diz ser, ele escreveu muita coisa. E dentro do que ele escreveu esse livro. O Mais que um Carpinteiro é um livro menor. Então ali, ele descreve tudo o que a Bíblia diz sobre Jesus e como se cumpriu. Irmãos, são centenas de profecias dadas há 600, 700, 800, 900, 1000 anos sobre Jesus, que foram cumpridas em detalhes. Jesus, onde ele nasceria, em Belém, o jumentinho que ele iria entrar, como eu disse ontem, como que ele iria ser traído, como que as pessoas iriam reagir ante a sua pessoa. Por exemplo, nós temos em Isaías 53 a narrativa de como que os homens fizeram com Jesus na via crucis dele, no tempo que ele estava indo para ser crucificado, qual foi a reação dos homens que escondiam o rosto de Jesus. Então nós temos no Antigo Testamento todos os detalhes da vida de Jesus. E quem apresentou os detalhes da vida de Jesus? Quem apresentou? Quero ver se vocês entenderam. Quem que apresentou? Como que ele fez isso? Quem estava aqui ontem sabe. Como que o Espírito Santo fez isso? Vou dar uma colinha. Ele soprou a palavra, e conduziu os homens a registrarem a palavra, que é a Bíblia. Amém? 2 Timóteo 3, 15, 16 diz que a Escritura foi soprada. E 2 Pedro 1, 21, diz que os homens foram conduzidos a escrever. E assim foi o Antigo Testamento. Mas quando chegou em João 14, o que Jesus diz? Eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Tudo que vocês estão vendo eu fazer, eu estou fazendo no poder do Espírito. Foi o texto que o pastor Rocha, não é isso? Leu aqui, no batismo de Jesus.
O que aconteceu no batismo de Jesus? O Espírito Santo veio sobre ele de maneira especial, mas já estava nele. E a Bíblia diz que após o batismo, na hora do batismo, o Senhor disse: este é meu filho amado em quem tenho um grande prazer. E ali então começou o ministério público de Jesus. E a primeira etapa desse ministério público de Jesus se deu no deserto. A palavra diz que o Espírito Santo o levou para o deserto. E ele foi cheio do Espírito Santo para o deserto. E ali foi tentado 40 dias e 40 noites. Por que Jesus foi para o deserto e nós temos essa alusão do batismo com o Espírito Santo vindo sobre ele? Porque ali naquele deserto, ali o segundo Adão teve uma intensíssima prova. Ele teve um ataque conjugado, elaborado, multiplicadamente intensificado sobre ele durante 40 dias, e ali ele esteve só. E a palavra do Senhor diz que os anjos o serviam, mas ali ele foi no poder do Espírito, e no poder do Espírito Santo, ele pôde dizer não todas as vezes para Satanás. E por que ele pôde dizer não? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Amém? Aí você diz, não, ele disse não porque ele era Deus. Sim, queridos, Jesus era Deus, 100% Deus, 100% Deus, 100% Deus, nunca deixou de ser Deus. Mas a Bíblia diz em Filipenses 2 que ele se esvaziou de si mesmo. O que significa isso? Ainda que ele não tivesse deixado de ser Deus, ele disse o seguinte: eu não vou lançar mão da minha deidade para vencer Satanás. Eu vou ser o segundo Adão. Eu vou vencer Satanás como homem e no poder do Espírito Santo. E com isso ele estava dizendo para mim e para você, meu querido irmão, eu sou o primogênito, eu venci, e eu venci como homem no poder do Espírito Santo. E agora eu quero apresentar a vocês este Espírito Santo, e cheio deles, vocês serão como eu, e poderão vencer como eu venci. Isso é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus. Não é um Jesus o qual nós não podemos seguir. Se Jesus tivesse vencido como Deus, você não poderia ser discípulo dele, sabia? Não é esse o assunto, pastor. Mas entrou uma heresia, segundo século da igreja. Por causa dessa heresia, vários livros da Bíblia foram escritos. Dentre eles, Colossenses, a carta de Colossenses. O pastor Ciro está lendo agora essa carta lá. Qual a heresia que entrou? Uma heresia chamada gnosticismo. Vocês já estudaram isso, né? Gnosticismo. Dessa heresia, surgiu uma outra, chamada de docetismo. Ouviram bem? Docetismo. Eu vou simplificar. O que era docetismo? E essa heresia, ela continua na mente de muitos crentes, sem eles perceberem. O docetismo dizia o seguinte: Jesus parecia homem, mas não era. Ele parecia homem, mas não era. É como se um fantasma. Então, as pessoas diziam, mais ou menos assim: vocês não têm como seguir a Jesus, porque ele só tinha aparência de homem, mas ele era só Deus. O apóstolo Paulo sabia que isso mataria o evangelho. Por isso ele disse, por isso nós temos o Novo Testamento. Por exemplo, na carta do apóstolo João, não sei se vocês já viram, vocês vão entender por que está escrito isso. Como é que começa a 1 João? Quem sabe como é que começa 1 João? Não, 1 João.
Amados, como começa? O que os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam. Nós tocamos no verbo da vida. Ou seja, ele estava dizendo, Jesus não era um fantasma, ele não era um espírito, ele era de carne e osso. Mas 1 João também dá uma revelação sobre isso, porque diz, no princípio era o verbo estava com Deus, no Evangelho de João, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus era gente como você é gente. Há sim uma diferença. Ele não foi concebido em pecado. Ele foi um óvulo fecundado, colocado no ventre de Maria, um segundo Adão, 100% sem pecado. Mas que teve que trilhar o mesmo caminho de Adão. Para vencer e poder ser o autor da nossa salvação. Mas João 15, ouça com o seu espírito. Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Por isso, em João 16 ele diz, eu vou enviar para vocês o outro, o ajudador. Agora, eu quero que vocês o conheçam. Como é que vocês vão ter alguém com quem se relacionar e vocês não irão conhecer esse alguém? É por isso que nós estamos aqui, nessa conferência. Amém? Deu para dar um resumo, não deu, pastor Paulo? Deu para dar o resumo? Deu para situar os que não vieram ontem? Então vamos seguir. Aí vimos que Jesus é Deus. E depois eu vou deixar, pastor Paulo, isso aqui o irmão também, tá? Ele é Deus. Não, volta, por favor. Não sou eu que estou dizendo. Tudo que foi colocado tem um texto bíblico. Ele é Deus. Pode seguir, faz favor. Pode passar, por favor. Ele é eterno. O texto bíblico. O Espírito Santo é eterno. Está escrito lá. Se a aspersão de sangue de bode, de touro, das cinzas, uma novilha santifica as coisas contaminadas, quanto mais a purificação da carne, quanto ao sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu. O Espírito Santo é eterno. Pode seguir, por favor. Ele é onipresente. Salmo 139, 7. Para onde mirei do teu Espírito, para onde fugirei da tua face. Ele é onisciente. Ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus, senão o próprio Espírito de Deus. Tudo que o Pai conhece, o Espírito também conhece. Pode seguir, 1 Coríntios 2,11. Obras do Espírito Santo. Esse é o arquivo novo mesmo? É o novo esse aí? Acho que é mesmo, né? Tudo bem. Obras do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo o executor da criação. Aí temos lá Gênesis 1, versos 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas no abismo. O Espírito de Deus pairava, ele chocava, era ele que estava ali criando. Cada vez que o Senhor dizia, haja, o Espírito ia e realizava o haja. Amém? E vimos lá o texto do Salmo 104, 10, que diz, quando envias o teu Espírito, são criados. É isso que eu estou dizendo para vocês. E renovas a face da terra. Dissemos então que é o Espírito Santo que mantém a vida na terra, mantém a vegetação, mantém tudo em ordem. Não sou eu dizendo, é o texto bíblico dizendo. É o Espírito Santo quem tece e constrói cada pessoa. Olha que revelação tremenda do livro de Jó. O Espírito de Deus, não estou ouvindo, o Espírito de Deus, então falamos ontem que quem foi que fez você? Quem foi que construiu você? Foi quem, meu irmão?
segundo o texto bíblico, Espírito Santo. Tem alguém grávida aqui? Alguma irmã grávida? Se tivesse, eu diria, o bebê que está no seu ventre é o Espírito Santo quem está tecendo. É Ele quem está construindo. E no Salmo 139 diz que o Espírito Santo, ele brinca com o embrião. Ele brinca no ventre da mãe. Que lindo, né? Amém? Vamos seguir, por favor. Ok. Aí fala da onipresença. Pode seguir, pode seguir. A Bíblia foi inspirada, soprada. Eu acho que esse texto aí, esse é o antigo, mas tudo bem. A Bíblia foi inspirada, soprada pelo Espírito Santo. Inspirada, soprada pelo Espírito Santo. Aí foi o texto que nós iniciamos. Pode seguir. Pode seguir. O Espírito Santo em parceria. É outro, esse arquivo não é esse não. Tem um outro arquivo aí. É um outro arquivo. Esse aí é o antigo. É o que eu coloquei hoje. O que eu coloquei hoje tem essa foto na capa, ó. Tem essa foto na capa, o de hoje. Esse aí é o de hoje. Esse aí é o de hoje. Pode subir, por favor, então. Pode voltar, então. Volta nele. Isso, pode subir. Pode, nesse caso, isso. Vai, pode subir. Vai, sobe. Ok. Pode subir mais. Tá, tudo bem. Ok, tudo bem. É o Espírito Santo em parceria com a palavra de Deus que nos transforma de glória em glória. Pode seguir o próximo tópico, faz favor. É o Espírito Santo que nos une na comunhão entre nós e o Deus vivo. E entre também os salvos. O que está escrito lá? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O que o Espírito Santo ele produz? Ele produz primeiro comunhão entre nós e o Pai. Por que o Espírito Santo produz comunhão? Para que haja comunhão tem que haver o quê, irmãos? Para que haja comunhão entre duas pessoas, tem que haver o quê? Tem que haver um relacionamento. Nesse relacionamento, tem uma palavra-chave que todo mundo trata no casamento, que às vezes é um problema no casamento. O casamento, para ser saudável, uma das coisas que tem que haver comunicação. Tem que haver diálogo. Tem que haver conversas. Na nossa comunhão com o Senhor, nós precisamos dialogar com Ele. Nós precisamos conversar com Ele. Precisamos nos comunicar com Ele. Mas como é que nós vamos conhecer o que o Senhor quer? Como que vamos conhecer os pensamentos do Senhor? Como que nós vamos conhecer a mente do Senhor? Como que nós vamos saber o que o Senhor quer das nossas vidas? Essa é a tarefa do Espírito Santo. Ele conhece a mente do Pai e a mente de Jesus. E Ele habita em nós. Ele habitando em nós, Ele vai gerar o quê? Um relacionamento. Olha a figura que eu vou dizer para vocês aqui. Está o Deus Pai, 3 pessoas. Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando somos salvos, o Deus Espírito Santo vem morar em nós. E sabe o que Ele faz? Ele morando em nós, Ele nos apanha, nos leva ao Pai e nos coloca junto da triunidade para comunhão, para relacionamento. Nós subimos nas regiões celestiais. Faz favor você aqui, você. Faz favor. Nós subimos, o Espírito Santo vai, nos chama, e aqui está o Pai, o Filho, e nos coloca em relacionamento com o Pai, com Jesus e com o Filho. E nós entramos na comunhão da triunidade. Na comunhão.
E aqui desfrutamos da presença deles, do relacionamento com eles. Podemos ouvir, podemos ver o rosto deles, sorrir, conversar. Isso é comunhão, irmãos. Mas só entra nessa comunhão aquele em quem o Espírito Santo mora. Obrigado. É comunhão. E o que o Senhor faz? Aí acontece uma outra coisa. Agora vem vocês três. Vocês três da frente. Você, jovenzinha também, vem? Pode vir você também. Pode vir você também. Aí o que acontece? O que a gente ilustra, a gente não esquece. Digamos que todo mundo aqui é a igreja. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Estas pessoas que são moradas do Espírito Santo, elas também vão ter comunhão. Elas também vão ter comunhão. Agora, se eu não sou morada do Espírito Santo e eles são, eu vou passar por aqui, eu vou rodar aqui, eu vou ficar um pouquinho, vou ficar incomodado, vou sair, não vou me sentir bem, por quê? Eles são morada do Espírito Santo, eu não. Jamais vou ter prazer de ficar com eles. Jamais vou me sentir bem estando com eles. Esse eles aqui são, sabe quem, irmãos? A igreja do Senhor Jesus. A igreja. A igreja. Obrigado. Os que são de Jesus, eles se amam. Eles têm comunhão. E sabe quem é a liga da comunhão? Sabe quem é a liga? É o Espírito Santo. Por isso que são pessoas diferentes, não sei quem é parente de quem consanguíneo, mas eles são família de Deus. O diferencial não é a cor da pele, se é homem ou se é mulher, se é criança ou se é adulto, se tem mais recursos financeiros, se não tem. O diferencial é quem está dentro. O diferencial é o Espírito Santo. Aí, meu querido, quando você se encontra com alguém que é morado do Espírito Santo, parece que você conhecia há 50 anos. É a mesma linguagem. É o mesmo perfume. É a mesma sintonia. Isso é comunhão. Comunhão. Amém? É a comunhão do Espírito. 2 Coríntios 13, 14. Não é? E assim é o Espírito quem edifica a igreja. É Ele quem vai fortalecendo a igreja. E dirá, o Espírito Santo, esse seria outro tópico, não? É quem guia as decisões da igreja. Olha só o que está escrito lá ali não está o texto não, mas é Atos 13. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me de mim a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O que acontece? O R.T. Kendall, que escreveu esse livro aqui, 40 dias com o Espírito Santo, e que eu vou passar para o pastor Paulo e sugerir que vocês estudem. Você já tem um livro, né? Já te deram. Vou te passar outro. Ele diz o seguinte, hoje, se nós tirarmos o Espírito Santo da igreja, ninguém vai sentir falta. Quase ninguém. Sabe por quê? Somos nós quem decidimos. Somos nós que fazemos tudo. A gente não pergunta ao Senhor, na maioria das vezes, o que fazer.
Sabe, irmãos? Me perdoe, mas vou compartilhar algo. Informações, a gente tem um pouquinho. Mas eu fiquei perguntando ao Espírito Santo, o que trazer? Tudo isso que eu acabei de trazer agora não estava no programa. Porque a gente tem que perguntar ao Espírito Santo, é como? Como compartilhar? É o que o Senhor quer que os irmãos ouçam? Como, Espírito Santo? Como? E tem algumas coisas que a gente só vai saber na hora. Nós temos que aprender a depender do Espírito Santo. E o risco que tem é a igreja se tornar uma organização de homens sem o Espírito Santo. Nós temos o nosso programa, temos o nosso calendário, temos as nossas atividades e não tem espaço para o Espírito Santo. E na hora de tomar as decisões, como que nós as tomamos? A partir de ouvir o Senhor? A partir de um jejum consciente? Ali, enquanto eles adoravam o Senhor, chegou uma hora que o Espírito Santo veio e falou, agora quero enviar Barnabé e Saulo. É o Espírito Santo guiando a igreja. E sabe, meus queridos, nas decisões das nossas vidas, nas decisões da igreja, o Senhor só abençoa aquilo que é decisão do céu. Aquilo que é decisão nossa é por nossa conta e risco. Nossa conta e risco. Na vida geral, nós falamos sobre isso. Há uma decisão muito séria, a segunda mais séria da vida. Qual é a primeira decisão mais séria da vida? Qual é a primeira, irmãos? Qual é a primeira decisão mais séria da vida? É a nossa rendição a Jesus, amém? E qual é a segunda? Qual é a segunda, jovens? É o casamento. Com quem vou me casar? É a segunda decisão mais séria. Se você coloca o Senhor nessa decisão, Ele vai com você. Se você não coloca, você vai sozinho. Sozinho. Ali então, eles aprendiam a ouvir o Espírito. Pode seguir, por favor? O Espírito Santo é quem deve guiar, faltou um R ali, e conduzir a igreja na palavra. Aí foi o que o pastor Silas disse ontem, na sexta, dentre os 3 remas. Esse foi um dos 3 remas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Falou quantas vezes? Quantas vezes se repetiram essa expressão? Quantas vezes? 7. Por quê? As igrejas que são do Senhor, que ainda são do Senhor, Ele fala a essas igrejas. Essas congregações locais. Então, quem há de apacentar a igreja do Senhor é o próprio Espírito Santo. Não basta eu chegar aqui, o pastor da congregação, o líder, quem quer que seja, bem, deixa eu ver agora qual é o texto bíblico que eu vou usar para o meu projeto. Qual é a parte da Bíblia que eu vou me embasar para o meu ministério? Para chegar onde eu quero chegar. Não, queridos, a palavra é: qual é a presente verdade que o Senhor está trazendo para preparar a sua noiva para encontrar-se com o noivo Jesus?
Em 1 Pedro 1,12, ou 2 Pedro 1,12, acho que é 2 a Pedro, diz que eles estavam conscientes da presente verdade. O que é a presente verdade? São remas que o Senhor traz à igreja nessa rota de caminhar até a cidade celestial. São remas específicos, em épocas específicas, que o Senhor traz à igreja, tendo em vista prepará-la para encontrar-se com Jesus. Essa expressão é chamada de presente verdade. Por isso que lá em Atos capítulo 2 diz que eles seguiam, perseveravam na oração, no partir do pão. Mas tem outra expressão que diz que eles perseveravam nas doutrinas dos apóstolos. O que significa isso? Era o ensino, era a presente verdade que a liderança trazia naquele tempo. E houve uma sequência na história. Nós podemos ver isso com clareza. Não é esse o objetivo, mas é bom vocês saberem. Por exemplo, no século XVI, nós tivemos uma tremenda presente verdade. Em 31 de outubro de 1517, Martim Lutero fixou-se na capela de Wittenberg as 95 teses. Ele dizia: o crente é o seu próprio sacerdote, a Deus somente a glória, tudo pela graça, somente pela fé, somente as Escrituras. Ele trouxe presente verdades que deram norte para a igreja e depois prosseguiu. Vieram os puritanos. Martim Lutero trouxe à tona o livro da lei, abriu a palavra, e porque abriu a palavra no século XVI, vieram os puritanos em 1600 e final de 1500, junto à palavra veio o Espírito, veio o mover do Espírito, que produziu o chamado movimento puritanismo. E depois foi seguindo, tivemos a experiência de John Wesley, onde de dentro da igreja que havia se desviado, a igreja anglicana, que resistiu o que o Senhor estava fazendo, o John Wesley, naquela travessia, naquele barco, naquele navio, após ter a experiência de ouvir o mover de Deus entre um grupo que cantava no navio, os moravianos, ele teve uma experiência com o Senhor. E ali então, um novo tempo foi marcado. E seguiu. E veio aos Estados Unidos. E teve um movimento de santificação. E seguiu. E teve então na Rua Azusa, em 1908, o mover do Espírito que marcou também a história para um novo tempo. E foi seguindo. E foi seguindo. E no século XX tivemos outras presentes verdades, elas surgindo. E por último, uma delas nós participamos juntos com essa congregação local, né, pastor Paulo? Desde quando era lá, o Senhor começou a trazer um discernimento acerca da guerra. Muitos fizeram mau uso disso, mas tem o bom uso. E foi seguindo o movimento do profético e apostólico. Muitos fizeram mau uso também disso aí. Não tem jeito. Isso é mais ou menos os carros que são fabricados. Você tem aqueles que vão lá e adquirem o carro para bom uso, e você tem aqueles que adquirem o carro para mau uso. É um problema de cada um, e cada um vai dar conta. Mas o que eu quero chamar a atenção foram as presentes verdades que o Senhor vai restaurando. Por quê? Ele está restaurando a sua noiva. E a última presente verdade que o pastor Silas e muitos ao redor do mundo, alguns,
começam a se mover nela. E por onde a gente vai, a gente ouve Jesus está às portas, irmãos. Prepare-te! Prepare-te, igreja! São presentes verdades. É o Espírito falando à sua igreja. Não são os meus projetos. Não são os meus ministérios. A igreja não é minha. A igreja é noiva de Jesus, a qual nós servimos e somos parte. E só podemos servir porque somos partes. E por último, ali. Amém? Os irmãos estão com pressa? Tem alguém com pressa aqui? Amém. Eu acho que foi uma dos remas que o pastor Silas trouxe também, na sexta-feira. A minha casa será chamada casa de oração. Mateus, ele deu 3 textos. Mateus 21, de 10 a 13. Tito 2 e os textos de Apocalipse. Tito é acerca da bendita esperança. Apocalipse, o Senhor falando à igreja. E Mateus é a profecia de Jesus. A minha casa será chamada casa de oração. É o último estágio da igreja do Senhor Jesus aqui na terra que vai anteceder a sua volta. A igreja se tornará uma casa de adoração, oração. É essa igreja que vai trazer o reino. E essa igreja que vai resistir o reino de Satanás. É essa igreja que se manterá firme, mesmo em meio aos ataques, às investidas. Mas diz lá, orai em todo tempo, com toda oração e súplica, significa que a oração de que Jesus está falando não são as nossas orações, são as orações do Espírito Santo através de nós. É o Espírito orando, é o Espírito gemendo, é você abrindo a boca e o Espírito orando por você. É a oração que vem do Senhor, passa por você e volta para o Senhor. É a oração no Espírito. Por isso nós precisamos ter comunhão com o Espírito, irmãos. Ter relacionamento com Ele. Não, volta. Eu não cheguei lá ainda não. Ele está mais rápido que eu. Obrigado. Não, agora pode passar, faz favor. Isso. O Espírito Santo em e através das nossas vidas. Mas e aí? O que é básico para o Espírito Santo se mover em nós? Primeiro, nós já vimos ontem, temos que nascer de novo. Amém? Tem que nascer de novo. Nascer da água, do Espírito, ser lavado no sangue de Jesus. Segundo, a palavra, vamos ler comigo? A palavra, pode ler, está na tela, vamos lá? A palavra de Cristo habite em vós em toda sabedoria, em toda sabedoria, cortou lá, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor e ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com gratidão em vossos corações. A sabedoria aqui, depois de Senhor, ela saiu de lá e veio para cá. Mas é depois de toda a sabedoria. Depois de Senhor, ele não tem sabedoria. A palavra de Cristo tem que habitar em nós. Amados, nós temos que comer a Bíblia. Vivemos uma geração que não quer ler a Bíblia. Queridos, temos que ler as Escrituras. O primeiro passo para nos alimentarmos da Bíblia é primeiro
lermos, conhecermos, e a partir daquilo que lemos, o Espírito Santo prepara o prato. Amém? Responda comigo. O primeiro passo, repita, o primeiro passo é lermos o que está escrito. Depois que lemos, o Espírito Santo prepara o prato. Prepara o prato. Aí ele vai te alimentar. Agora ele não vai preparar o prato se não houver ingrediente. Os irmãos entenderam? Ele não vai preparar o prato se não houver ingrediente. Se você não tem ingrediente, Espírito Santo me alimenta. Ele falou, cadê o ingrediente, meu filho? Cadê? Me alimenta, Espírito Santo. Me enche. Cadê o ingrediente? Cadê o ingrediente? Lemos sobre isso ontem. Marta, Marta, você está ansiosa, perturbada com muitas coisas. João 10, 38, 40, Lucas 10, 38 a 42. Mas uma coisa é necessária, Marta. E Maria escolheu a boa parte. E nós lemos ontem, Daniel 12, 4, que nos últimos dias os homens correriam de um lado para o outro, buscando conhecer. E a ciência ia se multiplicar. E qual é a ressalva que eu fiz ontem? A tecnologia está avançando. Amém? Porque nós podemos fazer uso dela para facilitar a vida, para adiantar o processo de muitas coisas. Todavia, não podemos ser sufocados de tal maneira que vivamos correndo de um lado para outro e não tenhamos tempo para fazer aquilo que é principal, irmãos. Vivemos na geração das muitas informações e da quase nenhuma profundidade. Você chega para os profissionais nas mais diversas áreas, são muitas informações, mas tão poucos que têm conhecimento de causa daquilo que fazem. Já observaram isso? Nas mais diversas, não vou citar as áreas, são muitos profissionais, não vou citar algumas áreas quase que imprescindíveis na vida, que você acha que a pessoa tem informação, mas não tem. Conversava com um profissional de altíssimo gabarito, que eu não vou dizer o que é, altíssimo. Na sexta-feira, tenho um relacionamento de amizade com ele. Falei, rapaz, como pode? Seus colegas não têm informação? Ele falou, olha, é igual você. Você é pastor, mas quantos têm informação? Uma área imprescindível na vida. Eu falei, como? Os seus colegas não têm essa informação? Ele falou assim, não posso fazer nada. Esse é o mal do século. As pessoas têm muitas informações, mas nenhuma profundidade quase. Só que isso tem entrado no meio da igreja. Eu disse ontem, nós queremos tudo rápido, pregação 15 minutos, culto 30 minutos, tudo rápido, mas não há profundidade. Não se conhece o que a Escritura de fato diz. Não se para diante do Senhor para ouvi-lo. Isso é escatológico. Mas temos que parar diante da palavra, amados. Quanto tempo? Tem um livrinho ali. É um livrinho que é péssimo de ler. Sabe qual é o título dele? Crentes que precisam de salvação. É uma pesquisa. Aí, nessa pesquisa, diz quanto tempo, lá na determinada parte do livro, cada crente, lá nos Estados Unidos, na época que foi escrito, gastava orando e lendo a Bíblia. Eu acho que deu em torno assim, de 5 a 10 minutos, nos mais crentes. Por dia. Não há como, igreja!
Não há como nos movermos no Senhor se não pararmos para estarmos com Ele. Não há como. Não há como a palavra de Cristo habitar em nós. É claro que eu sei que essa palavra aqui é o rema. Não é o logos aqui. No texto original aqui é rema. Mas como é que funciona o rema? Funciona assim. É simples assim. Você lê o logos, que é o ingrediente. E o Senhor te dá o rema, que é o prato. É assim. Simples assim. O logos é o ingrediente. Está ali. Não tem que inventar ingrediente. O ingrediente está aqui, irmãos. Ó. Ninguém precisa inventar o ingrediente. Agora, desse ingrediente vem o prato. O prato é o rema. É nesse rema que ele vai te apacentar. E quem conduz você nesse rema é quem? O Espírito Santo. Pode seguir, obrigado, por favor. O ser cheio do Espírito Santo é manifesto em nossa forma de sentir. Agora vem as evidências. Como que alguém pode ser identificado que é cheio do Espírito Santo? Nossa forma de ser, de sentir. O que está escrito lá? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Queridos, não são as atividades, ainda que existam, não são línguas, ainda que existam as línguas. Essas manifestações, está no texto bíblico, não são as línguas. Não é eu estar ensinando, não é eu estar pregando, não é eu exercendo o dom de governo, o dom de ajuda, tudo isso é ótimo, ótimo. Mas o que vai manifestar, basicamente, que o meu ser está cheio do Espírito Santo, é primeiro e fundamentalmente o fruto do Espírito fluindo na minha vida nas ocasiões necessárias. Aí você tem interpretações diversas, que o fruto é amor e os outros são características do amor. É um fruto com 9 aspectos, que eu acho melhor, não é? Porque não é os frutos do Espírito, é o fruto. O fato que realmente o amor é o carro-chefe. O amor, ele puxa os demais. Mas por que tem a separação? Porque a separação nos aponta para ocasiões em que estas características hão de se manifestar. Ou seja, o ágape, ou o agape, que é o amor incondicional, que é o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor espera. O que significa? Que essa espera pode durar muito enquanto não se concretiza o que pode ter é ódio. Então o amor espera até que o ódio seja eliminado. Ele espera. Ele tudo sofre. Ele tudo crê. Ele sempre crê que pode melhorar. Ele tem expectativa. Ele não perde a esperança. Não se porta com indecência. Não busca seus próprios interesses. Aí vai. As características do amor. Mas não é o objetivo agora esse. Gozo, alegria. Não é só alegria nas circunstâncias boas, é a alegria de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta, e no curral não haja ovelhas, dê tudo errado, eu hei de me alegrar no Deus da minha salvação. Porque a minha alegria é a alegria do Senhor, não é a minha alegria. A minha alegria brota no céu. E essa fonte não seca. Essa é a alegria do Espírito. A minha alegria.
Só tem uma coisa que pode tirar essa minha alegria. Qual que é? É o que, irmãos? O pecado. Porque o pecado entristece o Espírito Santo. Paz. O Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme nele. Paz no meio da tormenta. Quem não tem tribulação aqui? Quem não tem problema na terra aqui? Todos temos, todos. E graças a Deus porque temos. Porque senão ninguém vai querer ir para o céu. Mas ficamos em paz. Porque a nossa paz é a paz de Deus. Não é a paz das circunstâncias. Não é a paz do homem. É a paz de Deus. É a paz do Espírito Santo em mim. Aí vai, longanimidade. É aquele que adia a ira, né? Aquela vontade que você dá de explodir, você faz o quê? Morde a língua, dá um pico na língua e chega a sangrar, mas você segura, ó. Não vai. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, mansidão, mansidão. Jesus é manso e humilde de coração. Domínio próprio. Autocontrole, irmãos. Crente não é ninguém descontrolado. Amém? Repete comigo. Discípulo de Jesus não é descontrolado. É controlado pelo Espírito Santo. Amém? Pode seguir, por favor. Ser cheio do Espírito Santo irá ser visto em nossa forma de pensar. Pastor, eu vou correr isso aqui e alguns vão dar graças a Deus porque eu vou correr. Sabe por quê? Diz lá, leia comigo lá. E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, enchei-vos. Aí o pastor Silas colocou sexta-feira, deixai-vos os encher do Espírito Santo. Aí tem o versículo 19, que não está ali, falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais. Enchei-vos falando. Tem alguns dizes que o fato da gente viver falando em salmos, hinos e cantos espirituais é uma manifestação que somos cheios do Espírito. Isso é verdade, eu creio. Mas o que o Espírito Santo está querendo dizer também aí é que nós precisamos nos encher do Espírito Santo também com canções que são textos bíblicos ou fundamentados nos textos bíblicos, que é uma maneira de o Espírito Santo nos ministrar e nos encher dele. Entendeu? E junto a isso, nos alimentando também da palavra. E quando nós nos encontramos, qual é a base do nosso diálogo? As Escrituras. Já observou que tem irmãos que você chega perto deles, você começa a conversar sobre a Bíblia, né? E quando você sai da companhia deles, você está o quê? Você está cheio. Está cheio. Está cheio. Esse é o padrão. É o casal que senta para conversar e começa a compartilhar o texto bíblico. Não só quando está namorando para conquistar a namorada, não. Mas depois que casa. Senta para dialogar. É uma maneira de sermos sendo cheios do Espírito Santo. Aí diz, sujeitando-vos aos outros no temor de Cristo. A primeira evidência de alguém que é cheio do Espírito é que ele vive como o corpo de Cristo. Entendeu, irmãos? Ele tem, numa linguagem simples, ele tem compromisso com a igreja. Ele tem vida de corpo. Foi a experiência que eu trouxe os jovenzinhos aqui. Quem é a habitação do Espírito quer estar perto um do outro. Lembra da figura? Ele quer estar perto.
ao mesmo tempo que, por ele estar cheio do Espírito, ele quer estar perto, quando ele vai estar perto, ele fica mais cheio do Espírito. Os irmãos entenderam? Ele está cheio do Espírito e ele quer estar perto. Então, quando ele se junta com os irmãos, é muito cheio do Espírito, está o quê? Um transbordar do Espírito. E o que mantém, uma das coisas que mantém o vaso cheio e que não deixa a água ou o óleo vazar, é a vida corporativa. Agora, quando você começa a se afastar da igreja, da congregação, do congregar, da comunhão, quando a sua vida corporativa é um mero ritual, o azeite vai vazando. O Espírito Santo vai sendo sufocado, até que a apostasia chega. E quando você vai perceber, você já está mais perto do inferno do que do céu. Quando não acorda no inferno. Vida conjugal é outra local de manifestação de que se estou cheio do Espírito ou não, dependendo da maneira como me comporto. Por que eu estou colocando isso aí? Porque no verso 18 diz: não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Aí vai dizendo como que se manifesta esse enchimento. Primeiro na vida corporativa, segundo na vida conjugal. Na vida conjugal há 2 pontos que eles são chaves e que mostram a manifestação do homem e da mulher, se ele está cheio do Espírito ou não. Por parte da mulher, leia as mulheres comigo. Vós, bem forte, onde estão as irmãs? Vós, mulheres, a vossos maridos, como? Parou aí. Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos. Submissão. O que não é submissão? O que não é submissão é você praticar um pecado que o seu marido te manda praticar. Não é disso que eu estou falando. Mas sem precisar explicar, todas as mulheres sabem o que significa isso. Submissão. Essa submissão, ela só pode ser vista na última frase do versículo 32. Ali é o termômetro da submissão. Diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua mulher como a si mesmo. Aqui está a manifestação da submissão no que eu vou ler agora. E a mulher, respeite o seu marido. Queridos, concordar ou não é uma coisa. Nenhum de nós, nenhuma mulher é chamada a concordar em tudo com os seus maridos, inclusive quando eles estão errados, e graças a Deus, quando as mulheres expõem o que elas pensam, e muitas vezes elas estão certas e nos ajudam. E eu sou totalmente a favor que a mulher exponha o que ela pensa com toda a sabedoria. O marido precisa ouvir. Precisa. E ninguém melhor do que a mulher para lhe falar. Mas desrespeito é pecado. E o desrespeito está na forma como se expõe, o que pensa e na maneira como se trata.
Nunca falei sobre isso. Mas é interessante que a gente que é homem, os casados aqui, há muitos momentos que a gente faz umas coisas que nem a gente entende, né? E os nossos erros, as nossas esposas os enxergam. Somos humanos. Mas mulheres, irmãs de Jesus, mesmo em meio a isso, nunca perca o respeito pelo seu esposo. Entendeu? Nunca perca o respeito. Sabe por quê? Que casamentos duradouros se tornou raridade? Porque se perdeu o respeito no casamento. Você perdeu o respeito. E esta é uma evidência de que a mulher está cheia do Espírito. Veja como Sara tratou Abraão. Você respeitar não significa necessariamente que você está concordando. E há coisas que vai se ganhar de joelho no chão. E aos maridos, vamos ler comigo? Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Para a gente é simples, irmãos. Só tem que morrer pela sua esposa. É simples assim. Entendeu? O mandamento nosso é leve. Você não pode pensar em você. Estamos combinados? Estamos combinados? Você tem que morrer. Marque o seu sepultamento. Compre a sua urna. Você quer ter um casamento saudável? Passa na funerária. Compre a sua urna. Encomende o seu sepultamento. Entendeu? Morra. Entre no caixão. Feche a tampa e siga o seu casamento. Amém, irmãos? Quantos vão dar um glória a Deus? É isso aí. Ninguém quer morrer, né, irmão? Eu senti que o glória a Deus foi travado, hein? Glória a Deus, irmãos? Aos homens, glória a Deus? Amém. É a palavra que está dizendo, irmãos. Vós, maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou. E fez o que pela igreja, irmãos? E fez o que pela igreja? Morreu por ela. É isso, irmão. Não sou eu dizendo. Não fique irado comigo. É a palavra. Mas quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Quem é que faz isso, irmãos? Quem é que faz isso? Quem está cheio do Espírito Santo. Porque realmente, passar na funerária, comendar uma urna, entrar no caixão e fechar, se não tiver cheio do Espírito Santo, não faz isso. Não faz. Que isso é uma loucura total. Humanamente falando, eu não tenho condição de fazer isso. Mas no poder do Espírito, tenho. Porque o Espírito Santo me capacita. E assim, eu vou ter um casamento que corresponda. E assim, a mulher vai ter um casamento que corresponda. E a Bíblia diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Pelo meu Espírito. Pode seguir? Relacionamento de filhos para com os pais. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai, que é o primeiro mandamento com promessa.
para que te vás bens e vivas muito tempo sobre a terra. Poderíamos parar e conversar muito sobre isso aqui, mas não vai dar. Relacionamento de pais com os filhos. Vós pais, todos comigo? Não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai na disciplina e instrução do Senhor. Pode seguir o próximo. Temos muito que falar sobre isso, né? Hoje o Estado quer criar os nossos filhos, né? Quer dizer o que nós temos que fazer com os nossos filhos. Isso é um projeto satânico do anticristo. O que temos que fazer, o nosso espírito, não é o Estado que tem que nos dizer, é a Bíblia que tem que nos dizer, irmão. É a palavra de Deus. Relacionamento empregado-patrão. Vós servos, obedeceis vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do coração, como a Cristo. Não obedeçais vossos senhores apenas quando estão olhando. É aquelas pessoas que trabalham quando o chefe está vendo, né? Só para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servir de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, sabendo que cada um de nós receberá todo o bem que fizer, seja escravo, seja livre. Essa palavra foi dada num tempo de escravidão, irmãos, em que os irmãos que se convertiam, que nasciam de novo, não tinham direito trabalhista nenhum, e os patrões eram maus, eram terríveis. Vem a palavra e diz: sirva como servido ao Senhor, esqueça dos homens, faça a sua tarefa, porque o Senhor te recompensará. Queridos, a gente fala de corrupção no país, muito do que se fala de corrupção em áreas do país, há muito também de hipocrisia, queridos. Porque pessoas que ocupam lugares de autoridades, elas saíram do povo. A questão não são as instituições, é o coração do homem que é corrupto. Quantos que não ocupam lugar de destaques aos olhos humanos, lugares públicos, mas que estão servindo numa casa, ele é pago para limpar o jardim de uma casa, o dono não está, ele faz de maneira mal feita. Isso é o quê? Corrupção. Ele cobra um valor por algo que não corresponde ao serviço que ele fez. Ele ganha um soldo, ele tem um soldo, ele tem uma provisão X, para trabalhar 8 horas, ele trabalha 6. O horário dele chegar, ele é funcionário público, é 7 da manhã, ele chega a 8, e esse mesmo fala que o Brasil está corrompido. Se ele tem que fazer a sua tarefa no local de serviço, ele fica enrolando para fazer, e muitas vezes diz que é do Senhor. Se é do Senhor, o horário de chegar às 7 horas, ele chega às 7. Se é uma hora de almoço, ele vai ter uma hora de almoço. Se é de meio-dia a 1, ele sai meio-dia, volta a 1. E enquanto está trabalhando, ele vai ser zeloso. Ele vai fazer com excelência. Ele não pode ser que ele não seja o melhor, mas ele dará o melhor de si. Não somos chamados necessariamente para sermos os melhores, mas somos chamados para darmos o melhor de nós. Esse é o servo do Senhor cheio do Espírito. Esse é o grande testemunho, é o primeiro testemunho no trabalho. Não é o que você fala, é a maneira como você desenvolve o seu trabalho. E aí você é funcionário público. Quem que é o seu patrão? Quem que é o seu patrão? Não tenho patrão. Então eu vou abusar. Eu chego a hora que eu quero. Eu faço o que eu quero. Ok, queridos. Quem não nasceu de novo, esse é o mundo. Mas quem nasceu de novo é cidadão dos céus. Ele serve ao Senhor, quem está o vendo. Ou está lhe vendo. Ainda que ele tenha o salário dele que vai cair na conta, ele está aguardando uma outra recompensa no acerto de conta final. Isso é ser cheio do Espírito Santo, é ter o Espírito Santo habitando em si. Pode seguir, por favor.
Não, isso. Não, isso. Ó, patrão empregado. E vós, senhores, fazer o mesmo para com eles, deixando as ameaças também, que sabendo que o Senhor é o Senhor deles e vosso, está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. Aí vem, você é o patrão. Como você trata o seu funcionário? Você é justo? Você o explora? Você o lesa? Se ele trabalha além do horário, você o recompensa por isso? Você o sobrecarrega? Você o trata de maneira humilhante? Se você faz isso, você é cidadão do outro reino, não é cidadão do reino de Deus. Alguém lhe presta um serviço, você é justo naquilo que você paga? Isso é evidência. Quem diria, né? Do Espírito Santo está em nós. Pode seguir então. Pode seguir. Isso aí eu vou parar. Vai ser rápido. O Espírito Santo é quem dá, distribui os dons espirituais. É Ele, né? Mas nunca esqueça disso aqui. Aprendi na primeira clínica pastoral. Você foi, Paula? Você foi, não foi? Na primeira clínica você foi, né? A gente acha que os dons espirituais são sinais de que alguém está cheio do Espírito, né? Pois é, irmãos. Romanos diz que os dons espirituais, Romanos 11, 29, eles são irrevogáveis. O que significa isso? Dom espiritual, necessariamente, sendo exercido, não é sinal que alguém está cheio do Espírito. Porque mesmo depois que a pessoa apostata, o Senhor não recolhe os dons. Por isso que diz que eles são irrevogáveis. Os dons espirituais não são o sinal. A grande questão na vida não é se fomos cheios do Espírito Santo em nossas vidas, mas se permanecemos cheios. Responde comigo. Repita comigo. A grande questão na vida não é se fomos cheios do Espírito Santo em nossas vidas, mas se permanecemos cheios. O Espírito Santo, amados, ele foi nos dado também para duas coisas. Nós somos selados para sermos preparados para duas experiências. Uma das duas. Efésios 6, 12, 13 diz que ele é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. O Espírito Santo em nós preserva a nossa vida até o dia, ou o último dia nosso na terra. Preserva-nos em Cristo. Ele em nós, andando cheios dele, somos preservados em Cristo. Até o nosso último dia. Amém? Pode seguir. Ou, cheios do Espírito Santo, nós seremos preservados em Cristo até a sua vinda. Amém? Sejamos cheios do Espírito Santo, porque se não formos cheios continuamente do Espírito Santo, não temos como permanecer em Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Amém. Está bom.